Bom dia para você. Hoje é domingo, dia 22 de outubro de 2017. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Essa é a pergunta de Pedro a Jesus. Então respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos entender a pergunta de Pedro e entender a resposta de Jesus. Constantemente os rabinos, eles discutiam isso na sinagoga a respeito do perdão. E eles diziam que perdoar 3 vezes era o suficiente. E Pedro então vai até Jesus fazer uma pergunta. Ele aumenta o número porque 7 vezes na Bíblia dá-se a entender de um número de perfeição. E aí Jesus disse: não, 7 vezes não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ele não estava querendo fazer conta de um limite de perdão, mas ele estava dizendo: todas as vezes que houver a necessidade, você tem que perdoar. E ele discorre o texto contando uma parábola de que um rei, ele pega o seu livro, de contabilidade e vê que tem um servo lá que deve um dinheiro muito grande para ele. Então, quando ele vai cobrar essa dívida, esse servo, ele cai de joelhos e diz: Senhor, eu não tenho como te pagar, mas tem paciência comigo, porque eu vou te pagar tudo aquilo que eu te devo. E a Bíblia diz que este homem, ele disse: não, eu vou vender você, a sua esposa, os seus filhos, para que essa dívida seja paga. De tanto esse servo implorar, esse rei teve compaixão e falou: olha, tá tudo bem, você não me deve mais nada, a sua dívida está perdoada. Só que quando este homem, esse servo, sai, ele encontra alguém que deve também para ele, mas a dívida dele era muito menor do que ele devia para este rei. E ele diz: olha, você me paga o que me deve. E da mesma maneira este homem se curva diante do credor e diz: olha, tem paciência comigo que eu vou te pagar. Mas essa pessoa não perdoou e lançou este homem na prisão até que a dívida fosse paga. E isso chegou aos ouvidos do rei, e o rei ficou extremamente indignado com isso. Aí mandou chamar esse servo e disse: olha, eu te perdoei uma dívida muito maior e você não perdoou aquele pobre homem. Agora é você que vai ser lançado na prisão e vai ficar lá até que a sua dívida seja paga. Eu quero que você entenda isso. Esse rei simboliza a Deus. Isso quer dizer que a nossa dívida para com Deus é muito maior do que qualquer ofensa ou qualquer pecado que alguém tenha contra a nossa vida. Perdoa uma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã. A Bíblia diz em Mateus, do capítulo 6, de 14 a 15, diz que se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as vossas ofensas, tampouco Deus perdoará as nossas ofensas. Então entenda uma coisa: o perdão de Deus para com a nossa vida depende do nosso perdão para com o nosso irmão. Entenda uma coisa: às vezes na oração do Pai Nosso nós dizemos assim: olha, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vem cá, você está declarando isso, Você está pedindo para que Deus perdoe porque você perdoa os seus devedores. E por que isso não acontece? Quem sabe você não conversa com o irmão, tem uma mágoa muito grande com o irmão porque você não liberou o perdão?
Quem sabe você não conversa com o seu pai ou com um amigo que era muito chegado e hoje você guarda ainda uma mágoa de uma ofensa que essa pessoa possa ter tido para com você. Ei, desperta. Levanta deste lugar. Vai até o seu irmão, aquela pessoa que você não conversa há tanto tempo. Você não vai na casa dele, ele não vai na sua casa porque criou uma certa resistência. Faz uma coisa, levanta daí. Vai até essa pessoa, dê um abraço nela e diga, olha, eu te perdoo. Aí você pode dizer assim, mas a culpa não foi minha, não importa. Não importa quem é culpado ou quem deixa de ser. O perdão ele tem que ser liberado sempre. Independente de quantas vezes essa pessoa te ofender, independente de quantas vezes você tiver prejuízo para com isso. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus só vai nos perdoar quando nós liberarmos o perdão. Porque a dívida que nós tínhamos com Deus é muito maior do que essa dívida que essa pessoa possa ter para com a sua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe nesta manhã. Tome posse dessa palavra. Coloque em prática isso. Porque eu tenho certeza que essa barreira vai cair. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.